Olá, pesquisadores! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar um pacote para vocês, que é uma extensão do ggplot 2 para ajudar a gente a fazer gráfico de nuvem de chuva. Esse gráfico é um gráfico muito legal que está na moda, inclusive, então é muito legal de aprender a fazer. E ele também é legal porque ele traz muita informação sobre os dados. Ele tem informação de um gráfico de boxplot, ele tem informação da dispersão dos pontos e ele também tem informação dos próprios pontos, porque a gente vai colocar junto um gráfico de ponto. Então, é um gráfico que traz bastante informação e é muito legal de fazer, além de ser um gráfico muito bonito. Eu acho que ele fica bonito e fica parecendo mesmo uma nuvem. Os pontinhos é a chuva. Então, o gráfico de densidade é a nuvem e os pontinhos representam a chuva e fica legal. Vou mostrar aqui para vocês, é mais ou menos assim, ó. Aqui a gente tem o gráfico de densidade e aqui os pontos. E se você virar esse gráfico, você vai ver que ele parece que tá chovendo, né? Porque aqui é a nuvem e aqui é a chuva. E vou ver aqui se tem algum que tá virado aqui, ó. Esse aqui tá na posição melhor para ver. O gráfico de densidade e o boxplot no meio e os gráficos de pontos. Juntando tudo isso, a gente tem o gráfico de nuvens. Esse gráfico dava um trabalhão para fazer ele, só que com esse pacote aqui, que é o pacote ggRain, eu não tinha falado ainda para vocês o nome do pacote, né? Mas o pacote que a gente vai ver hoje é o pacote ggRain, que faz esse gráfico de nuvem de chuva, que é essa extensão do ggplot 2. Beleza, gente? É muito legal, dá para ver aqui, ó, para vocês verem, que não precisa de um comando muito grande. Aqui tem alguma parte que é deixando o gráfico mais bonitinho, mas para fazer o gráfico, ó, não precisa de muita coisa. Com poucos comandos, a gente consegue fazer esse gráfico. Da forma que eu fazia antes desse pacote, era um pouco mais trabalhoso para fazer. Aqui não, a gente consegue fazer de forma rápida e sim. Então vamos lá pro R para a gente fazer esse gráfico, que é um gráfico muito legal. Bom, gente, então aqui no R, a gente vai criar um gráfico de nuvem de chuva usando o pacote ggRain. Esse gráfico, ele ajuda a gente a visualizar a distribuição dos dados e também para ver a sobreposição dos pontos, porque a gente vai colocar os pontinhos lá também. E, além disso, a gente vai conseguir ver o boxplot, né? Que no boxplot a gente tem a mediana, os quartis, né? Então, dá pra gente ver bastante informação com esse gráfico, além dele ficar bonito, né? É um gráfico bem legal, então vamos ver como fazer esse gráfico. A gente vai precisar aqui instalar o pacote ggRain. Eu nem coloquei aqui, ó, install aqui e vamos colocar ggRain. E aí precisa estar entre aspas. E vamos selecionar. E se você colocar a aspa com selecionado, ele vai colocar a aspa no início e no final. Isso é muito legal, porque às vezes a gente esquece de pôr a aspa e fica tentando pôr a aspa no início e no final. Aí, às vezes, no final aparecem duas aspas, mas se você selecionar, então é um truque. Seleciona e coloca a aspa que ela vai aparecer no início e no final. E vou colocar um hashtag aqui porque eu já instalei esse pacote. Vamos carregar os dois pacotes e pacotes carregados. Agora vamos fazer o nosso gráfico. E se você não entende nada de ggplot 2, linguagem de ggplot 2, é só você clicar no link da descrição, porque lá nós temos o link para o Clube do Pesquisador, onde nós temos várias aulas sobre linguagem de ggplot 2 e além de aulas sobre vários outros assuntos, como análise de dados, linguagem R, análise multivariadas e muito mais. Então, gente, é só clicar no link da descrição. E lembrando aqui de dar o like e para que vocês compartilhem e comentem para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então, ó, esse gráfico aqui vale o seu like. Vamos lá? Como a gente está fazendo com o ggplot 2, então a gente vai usar as funções e os argumentos do ggplot 2 e vamos acrescentar uma camada usando o ggRain, tá? Então, a função que a gente vai utilizar aqui é a função ggplot 2. O nosso banco de dados, que vai ser o íris, e aqui na estética do gráfico, a gente vai colocar a nossa variável numérica. Agora, por enquanto, a gente não vai colocar a nossa variável explicativa. A gente vai colocar aqui só a nossa variável resposta. Depois eu vou mostrar para vocês adicionando a variável explicativa. E nós vamos colocar o preenchimento como as espécies. Então, fio vai ser igual espécies. O G1 que a gente vai utilizar aqui vai ser o ggRain, que vai ser para criar o gráfico de chuva. O restante vai ser tudo igual no ggplot 2 mesmo. O alfa aqui serve para transparência e a gente vai utilizar uma transparência igual a 5. Aí a gente vai colocar aqui o chord flip, que é para rodar o gráfico, para que a gente inverta os eixos Y
e X. Nós vamos também colocar aqui Y igual espécies e a camada Theme Test para a gente escolher o tipo de tema do gráfico. E o tema que a gente escolheu aqui foi o teste. E a gente vai colocar essa última camada aqui que vai aplicar uma paleta de cores para a gente no gráfico. E é só isso, o gráfico vai estar pronto. Vamos dar Ctrl Enter e pronto, gente. Olha só, o gráfico está pronto. Viu como é simples? Vê se isso não vale o seu like. Vale muito, porque eu tô te mostrando uma forma simples de fazer um gráfico incrível. Olha só, e fica bonitinho, pronto para publicação. Diminuindo o zoom aqui para ficar mais fácil da gente ver o gráfico inteiro. Olha que legal que ficou esse gráfico. Eu acho assim que vale muito o seu like. Vou fechar aqui e eu vou mostrar a outra opção aqui para vocês. Agora a gente vai colocar tanto a variável explicativa quanto a variável resposta. E é praticamente isso que vai mudar no gráfico. Aqui, ó, na estética do gráfico, a gente vai colocar as espécies, que é a variável categórica, e a largura das sépalas, que é a nossa variável numérica, tá? O fio vai continuar sendo as espécies. E o restante aqui não muda. A gente vai colocar o G1 Rain, a transparência vai continuar sendo 0.5, o código flip para girar os eixos, inverter o eixo X e o Y. Aqui a gente vai colocar o nome do rótulo do eixo X, o nome do rótulo do eixo Y, o fio que é o preenchimento e o título, que a gente vai adicionar um título nesse gráfico, beleza? Essa é a camada Labs. Na camada Theme Test aqui, a gente vai aplicar o tema do gráfico e também aqui a paleta de cores, beleza? Só isso, não mudou nada. A gente só acrescentou aqui a variável categórica e também a gente teve que acrescentar aqui o rótulo, né? Tanto do eixo X quanto do eixo Y. Vamos rodar e pronto, tá prontinho. Ah, uma coisa que aconteceu quando a gente adicionou a variável categórica aqui é que agora a gente separou o gráfico em 3 partes, né? No outro gráfico tava tudo junto. A gente sobrepôs os gráficos. Aqui a gente separou as espécies. No outro gráfico, a gente não tinha separado as espécies. Aqui a gente tem as 3 espécies e o gráfico aqui, uma parte do gráfico para cada uma das espécies. A gente tem aqui a densidade, o gráfico de box plot e o gráfico de pontos para cada uma das espécies. Se a gente comparar com o gráfico anterior, vocês vão ver que no gráfico anterior estava sobreposto as 3 espécies. Então, essa é a diferença de um gráfico para o outro. Eu, particularmente, acho melhor de visualizar essa segunda forma, mas de qualquer forma, eu vou deixar disponível no script para vocês as duas formas. Porque esse script, gente, fica na descrição. Então, se você quiser ter acesso ao script, é só ir na descrição do vídeo e baixar o script que eu vou deixar disponível para vocês, tá? E, né? Então vale o seu like. Olha só, eu tô mostrando para vocês como fazer. Eu tô deixando o script disponível para vocês. Eu também tô deixando disponível a documentação do pacote. Então, isso vale o seu like e vale você compartilhar com todo mundo. Além disso, quer aprender com detalhe? É só também clicar no link da descrição pro CDP, que lá a gente explica o ggplot 2 em detalhes. Beleza, gente? É isso que eu queria mostrar para vocês. Até a próxima aula, até o próximo pacote.